Vamos lá, último conteúdo da parte de estatística descritiva. Tá? A gente vai ver medidas de associação entre duas variáveis, nesse caso a gente vai ver variáveis quantitativas. A gente viu até agora algumas estatísticas, né, ou parâmetros, né, de uma variável específica. Né? A gente viu média, mediana, moda, medidas de posição central, medidas de posição não central, medidas de variabilidade. Pincelei sobre uma coisa que é assimetria e kurtose, tá? Mas tudo isso a gente falava de uma variável só. Agora a gente vai passar para vocês uma estatística, duas estatísticas que versam sobre a associação entre duas variáveis, tá? A medida inicial que a gente tem, que ela não é usada, tá? Mas ela é muito boa para introduzir para a segunda, tá? Que é a medida de covariância. Covariância, ou seja, a variância comum, né, entre duas variáveis. Eu peguei um exemplo do livro que tem números bonitos, inteiros, né, então dá pra gente calcular e botar a mão na massa. Mas a ideia é fazer uma medida de o quanto as duas variáveis estão se relacionando, se uma consegue explicar a outra e vice-versa. Lembrando que aqui não vai nos dar uma situação de causa e efeito, tá? Mas sim de uma associação entre as duas. Aqui o livro diz assim, uma loja foi fazer propaganda na televisão durante 10 semanas. E aqui tem o X seria o número de propagandas veiculadas na televisão por dia e o número de televisões daquela propaganda vendidas pelo dia, ou semana, não vem o caso. Mas será que existe uma associação entre essas duas aqui? Tá? A ideia é colocar isso num gráfico para tentar mais ou menos ver que existe essa associação, né, essa correlação. Então aqui a gente coloca, né, número de TVs, o Y, vamos chamar de Y aqui, né? De Y, número de televisores, e o número de propagandas veiculadas. 1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos botar aqui, o menor valor é 38, né? Então vamos botar a escala 40, 50, 60, acho que tem 70 aqui. Não chega a 70, mas acho que o maior valor é 63. E a gente coloca, vamos lá, uma propaganda é 38 e 41, 38 e 41. Duas propagandas, 46 e 50, duas propagandas, 46 e 50. Três propagandas, 48 e 54, 48 e 54. Quatro propagandas, 54 e 59, 54 e quase 60. E 5 propagandas, 63 e 57. 57 mais ou menos aqui e 63 um pouquinho acima. Então, eu não sei se no vídeo ficou legal, vou trazer um pouco a minha câmera para frente, mas percebe-se que tem uma... Não sei se está bom para ver, mas acho que dá para ver sim. Né? Uma associação, ou seja, quanto mais propaganda ocorreu, mais televisores foram vendidos, ok? A medida de covariância, ela vai ser com valores absolutos, como eu falei mais cedo, então não dá para comparar covariância de duas variáveis com outras duas variáveis, ou mesma, só que em experimentos diferentes, tá? Porque vai depender muito do tamanho da variância individual de cada variável. Então aqui, a fórmula que se tem, vou botar a fórmula da covariância, variância amostral. Se for populacional, é aquela mesma divisão que a gente tem que nós tínhamos antes. A fórmula é a seguinte: somatório indo de 1 até n, xi menos a média amostral, vezes yi menos a média amostral de y, tudo isso divididos por n menos 1. Olha que curioso, olha que curioso. Esta fórmula, ela não tem quadrado em nenhum deles. Lembra que lá no quadrado, quando a gente falava lá na variância, a gente fazia uma média aritmética das diferenças dos quadrados, e essa forma de montar a fórmula fazia com que não era possível ter valores negativos, o que não ocorre mais aqui. Agora, na covariância, a gente tem a possibilidade de ter valores negativos. Então, a covariância, ela vai indicar o seu sinal, que ela vai poder ser negativa em qualquer número real, tá?
o sinal da covariância vai indicar a relação entre as variáveis. Tá? Então tomem cuidado com isso. Aí o que acontece? A gente precisa da média de cada variável e, obviamente, das diferenças de cada realização. Então aqui eu já calculei, tá? A média da primeira é 3 e a média do x é 3, são 3 propagandas, 10, né, 2 a 2, e do y é 51, tá? Então como é que é feito o cálculo desse somatório? Para cada i eu faço a diferença vezes a primeira diferença da segunda variável, tá? E eu vou somando todas estas multiplicações. Então o que eu vou ter? Eu sempre tenho um produto entre duas diferenças. Então para a gente não se perder, eu vou botar aqui as diferenças aqui do lado para a gente não ter perda, tá? Esse aqui menos a média dá menos 1. 5 menos 3, 2. 1 menos 3, menos 2. 3 menos 3 dá 0. 4 menos 3 dá 1. 1 menos 3 dá menos 2. 2, 0, 1 e menos 1. Aqui a diferença para a média para o y. Então 50 menos 51 dá menos 1. Aqui dá 6. Aqui dá menos 10. Aqui dá 3. Aqui dá 3. Aqui dá menos 13. Aqui dá 12. Aqui dá menos 3. 8. E menos 5. Se eu tiver errado, não vou fazer edição do vídeo, depois a gente vê o erro aqui, tá? Faço o comentário do erro, tá? Então como é que fica? Como é que fica aqui? A covariância xy vai ser o produto desses dois aqui, tudo dividido por 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como é n menos 1, eu divido por 9. Tá? Então aqui vai ficar menos 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 6, menos 2 vezes menos 10, mais 0 vezes 3, mais 1 vezes 3, menos 2 vezes menos 13, mais 2 vezes 12, mais 0 vezes menos 3, mais 1 vezes 8, e menos 1 vezes menos 5. Tudo isso aqui dividido por 9. Vou botar 10 menos 1, depois eu escrevo 9. Ok? Tomara que sim, né? Então aqui a covariância XY vai ser 1 mais 12 mais 20 mais 0 mais 3 mais 26 mais 24 mais 0 mais 8 mais 5. Vamos lá. 13, 20, 36, 36, desculpa, 13, 33, 36, 36, 62, 62 mais 24 dá 86, 86, 86, 94, 99. Então isso aqui vai dar 99 sobre 9, que nos resulta em 11. Curiosidades interessantes a respeito disso aqui. Você percebe que sempre que tinha um número negativo, ele era cancelado com negativo e ficava sempre positivo, tá? O que acontece com esta fórmula? Agora vamos olhar um pouco como é que a fórmula se dá, como é que as coisas são criadas em estatística para querer explicar os nossos fenômenos. Neste gráfico aqui, eu vou fazer um cruzamento, tá? Eu vou levantar aqui é 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou fazer uma linha aqui na média do x, que é 3, e uma linha aqui na média do y, que é 51, que nós já tínhamos visto. O que acontece? Quando a gente cruza a média, vamos fazer assim uma nova plano cartesiano, com a média do x e com a média do y, a gente tem 4 quadrantes, como a gente já sabia, né? 1, 2, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O que acontece?
O primeiro e o terceiro quadrante são locais onde o x e o y, essas diferenças aqui, vão ser as duas positivas ou as duas negativas. Então, quando eu pegar um termo aqui, que é 4, vezes aqui, que é o 4 foi o quê? 54, ou seja, as diferenças eram todas as duas positivas, então sempre vai dar um positivo, vai dar um número positivo. Aqui, as duas diferenças são negativas, então vai dar um resultado, um produto positivo. E no nosso cálculo aqui deu todos os números positivos. Então é uma forma, uma estratégia da gente ver uma covariância positiva. O que indica a covariância positiva? O valor não quer dizer muita coisa. Quer dizer que existe uma relação, que uma variável cresce, a outra cresce também. Claro que existem alguns erros, né? Nem sempre isso aqui consegue ser estabelecido. A gente vai ver, talvez lá no final do curso, as retas de regressão, como é que a gente define uma equação de reta que melhor se ajusta a esses dados aqui. Mas repara que vai ter um erro incluído nessa definição. Então por isso a covariância, quando a gente for ver agora o próximo, não vai dar um valor 100%. Ok? Quando eu digo valor 100%, a covariância, o valor dela só é mensurável se a gente tiver um outro estudo com 5 propagandas por dia e número de televisões. E aí tu vai ver uma covariância maior ou menor. Mas aí comparar entre fenômenos, isso não acontece. E aí, porque isso aqui é valor absoluto. Para se criar valor relativo, a gente se define o coeficiente de correlação. Não posso me perder. Coeficiente... meu Deus do céu. Coeficiente de correlação. Coeficiente de correlação. Existem vários coeficientes de correlação, tá? O que a gente vai ver que é sugerido pelo livro é o coeficiente de Pearson. Tá? Existem, vamos ver, modelos estatísticos mais avançados, existem outras formas de cálculo de correlação. Mas aqui, o coeficiente de correlação, esse aqui é amostral. Se fosse populacional, seria o sigma. Aqui, o coeficiente de correlação, a gente denota pela letra Rzinho. Se for populacional, é o Rho. Rho, assim, Rho. Tá? Aqui, o coeficiente de correlação amostral de Pearson, XY, vai ser a covariância XY dividido pelo produto dos desvios padrões de cada uma das variáveis. Tá? A gente divide a covariância pelo produto dos desvios padrões. Repara que a covariância aqui, como eu estou multiplicando duas variáveis, necessariamente a gente não coloca uma variável. Tá? Mas se fosse ver assim, número de anúncios, número de TV. Então isso aqui seria anúncios vezes TV. E aqui, desvio padrão seria anúncios vezes TV. Então a gente corta as duas unidades que vão ser iguais, e aí o coeficiente de correlação ele não tem unidade, ou ele é percentual ou é unitário. Tá? Nesse nosso caso aqui, como é que vai ficar? A gente calcula, vai dar 11 dividido pelo o desvio padrão de cada um deles. Aí eu deixo para vocês conferir se quiserem como exercício, mas no livro já está calculado. O primeiro é 1,49 e o segundo é 7,93. E aí, esta divisão aqui resulta em 0,93. A correlação de Pearson e os coeficientes de correlação, eles sempre são valores entre menos 1 e 1. Tá? O R, XY, é sempre um valor entre menos 1 e 1. Quando a correlação ficar mais próxima em valores absolutos de 1, indica uma alta correlação entre as duas variáveis, uma explicação da outra. Quanto mais próxima de 0, menos explicado elas estão. Tá? No livro tem uma questão interessante quando tu tens uma reta e 3, 4 pontos todos em cima de uma reta. Aí a correlação, se a reta é positiva, a correlação é 1, se a reta é negativa, a correlação é menos 1. Tá? Isso é bem interessante. Então tá aqui a fórmula do coeficiente de correlação de Pearson, que é o mais simples de todos. Tá? Precisa dos desvios padrões e da covariância entre as duas variáveis. Certo? Eu acho que, gente, para medidas de associação entre duas variáveis, a gente tem
é isso aqui. Tá? Vai ter, quando a gente tem uma variável qualitativa com quantitativa, métodos mais complexos para fazer as correlações, mas para duas variáveis quantitativas, coeficiente de correlação de Pearson e covariância. Tá bom? É isso, pessoal. Próximos conteúdos agora a gente entra em probabilidades.